Michele Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Damares, tá todo mundo, né, em confusão agora, em conflito. Eu quero falar um pouco sobre isso. E o conceito básico por trás disso é vácuo de poder, mas também depois tem uma coisa que vocês talvez não saibam, que eu preciso trazer. Esse vídeo não é para você que ama cegamente qualquer pessoa que tenha Bolsonaro no nome. Esse vídeo é para você que entende que talvez seja sim o melhor caminho para o Brasil, mas não é perfeito, tem problemas, tá? Então vamos lá, por partes. O que a gente sabe, para dar contexto aí para quem não sabe sobre o assunto, é que a Michele Bolsonaro fez um vídeo falando que não vai apoiar o Flávio Bolsonaro à presidência e que o Flávio foi desrespeitoso, tentou a humilhar e desdenhar dela quando ela entrou em contato com ele, tá bom? Isso é o que sabemos. Sabemos também que ela deixou de seguir Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Sabemos também que ela não é mais presidente do PL Mulher. A gente sabe muitas coisas. Eu peço desculpa pelo vídeo, a forma como está sendo gravado, porque eu não coloquei no suporte. Não coloquei o suporte aqui no carro hoje, então vai ter que ser na mão aqui porque eu estou dirigindo. Tá baixado, né? Porque não dá para ficar segurando o celular no alto. Pois bem, galera. Quando alguém que é líder de algo, né, ele deixa de ser líder, ele se afasta, ou ele renuncia, ou ele é derrubado, seja por motivos de saúde, motivos de prisão, motivos de queda de poder, seja lá qual for o caminho, no caso do Bolsonaro são todos os caminhos, esse alguém, esse poder deixa um vácuo. E o vácuo de poder, geralmente, ele gera uma competição de várias pessoas que estão ao redor dessa pessoa que tem poder, no caso aqui eu estou falando do Bolsonaro, que vão tentar entrar nesse espaço que abriu para poder assumir a liderança desse poder, tá bom? A família Bolsonaro hoje tem poder no Brasil, ponto final. Poder de mobilização, poder político, poder de opinião. Quando o Bolsonaro sai, por questão de ser preso, estar debilitado e não poder concorrer às próximas eleições, ele deixa um vácuo de poder. Hoje ele não pode vir a público falar, ele não pode se candidatar, ele não pode coordenar nada, né? Então esse vácuo de poder dá esse espaço que as pessoas ao redor que também querem ser líderes, que também querem poder, porque elas afinal estão ali, né, na luta de poder, entram em conflito. Isso é natural, é igual uma família quando alguém morre. Existe um conflito de poder pelos bens que foi deixado. Até irmãos às vezes brigam, enfim. É triste de ver, mas é a realidade humana, tá? É assim que funciona. Nem sempre, mas na grande maioria das vezes. Você vai encontrar Platão falando sobre isso na República, você vai encontrar Sun Tzu falando sobre isso na Arte da Guerra, você vai encontrar Maquiavel falando sobre isso no Príncipe, enfim, vários clássicos da literatura sobre poder, política e etc. Até mesmo na economia, você pensando em leis naturais, é natural que quando uma empresa grande que domina o mercado, ela vá à ruína, as pequenas vão competir pela liderança do mercado a partir daquele problema, daquele momento. Faz parte, galera, natural, espontâneo, tá? Tô tentando falar pra vocês que isso não é um juízo de valor, isso é uma realidade que aconteceria em qualquer local. Até mesmo Lula, se ele vier a ficar debilitado, morrer, vai haver um vácuo de poder que vai levar o PT ali, a esquerda, a entrar em conflito pela liderança, tá? E é tudo muito complicado quando a gente fala de família Bolsonaro, porque Bolsonaro não vai, através de estando preso e debilidade de saúde, comandar as pessoas ao redor dele. Ele já tinha dificuldade de controlar os ânimos, principalmente dos filhos dele, e quando ele era presidente, você imagina agora. A Michele Bolsonaro, ela não é mãe dos filhos do Bolsonaro, e ela entrou na política tanto quanto os filhos dele. E aquilo que ela fez daquele vídeo com o Flávio é algo que, se ela fosse mãe dele, provavelmente ela não teria feito, mas ela não é mãe dele. E o Flávio, ele é arrogante, sim. A gente sabe que ele provavelmente tem um certo incômodo com a Michele, que eu acho que é uma mulher até íntegra na sua postura, mas que realmente carece de entendimentos econômicos e políticos. Mas, repito, que é muito íntegra em sua postura, mais íntegra do que o próprio Flávio, que já cometeu diversos equívocos. Vejo ele como filho de Bolsonaro, que é mais político,
mais capaz de argumentar, mais capaz de debater, mais capaz de fazer acordo, mais capaz de fazer política, mais capaz de negociar e etc. O que realmente talvez seja uma escolha acertada, assertiva de Bolsonaro em escolhê-lo para ser o seu representante nas eleições. Só que esse alvará dado por Bolsonaro não vai entrar em concordância com os outros filhos, nem com a Michelle Bolsonaro, que é sua esposa, nem com várias outras pessoas da direita que estão em ascensão, como Nicolas Ferreira, por exemplo, principalmente porque Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, é uma pessoa que, o tão quanto é político, o tão quanto é flexível moralmente, e que já cometeu diversos erros e equívocos, faz acordos com pessoas que não seriam aceitáveis que fizesse acordo, como buscar um acordo com Ciro lá no Nordeste, coisas a qual uma pessoa mais íntegra como Michelle Bolsonaro provavelmente não aceitaria. Eu assisti o vídeo da Michelle Bolsonaro do começo até o fim, e eu entendo aquele vídeo como tá dando merda aqui, eu discordo, e ele tá falando que eu nem sou tão importante assim, então eu vou pro lado do barco, porque eu não quero sujar meu nome pra uma pessoa que nem me vê como uma pessoa relevante para dar apoio. Sendo mais claro, Flávio está fazendo alguma merda, está passando dos limites. Michelle Bolsonaro está preocupada, porque se ela apoia, se ela tá junto, é o nome dela que está sendo manchado. Ela não quer manchar o nome dela por um cara que sequer é filho dela e que sequer tem respeito e vê ela como uma figura de autoridade por ser mulher do pai dele, tá? E aí entra um outro ponto também, isso muito acontece porque Michelle é muito mais nova do que Bolsonaro, ela tem muito mais próximo da idade dos filhos do Bolsonaro, ou talvez tenha até a idade dos filhos, do que a idade do Bolsonaro. Complicado. São erros que a gente comete durante a vida que geram consequências. Essa consequência de uma família que foi desunida. É a consequência de um divórcio. É a consequência de ter uma nova relação após um casamento. É a consequência de se relacionar com uma pessoa muito mais jovem. Todos os erros que Bolsonaro cometeu durante a vida, porque ninguém é perfeito. Eu não estou falando que não deveria ter feito. Estou falando que tudo que fazemos na vida gera consequências, principalmente quando fazemos coisas diferentes daquilo que Deus nos ensinou, tá bom? Pois bem, é isso, galera. Eu acho que vem por aí, inclusive, coisas ruins do Flávio Bolsonaro vão surgir, mesmo que essa briga aí, como já houve entre quando acompanhou, já houve com o Nicolas Ferreira e o Eduardo Bolsonaro, enfim. Quando essa briga toda abaixar, mesmo que ela se abaixe, na verdade, vão surgir problemas aí referente à conduta de Flávio Bolsonaro, e Michelle está limpando seu nome antes que isso aconteça. Se foda sozinho, é o que ela está dizendo pro Flávio. Já que eu não sou tão relevante, já que você não me escuta, não me respeita, também não quero ficar aqui te apoiando para você fazer suas cagadas e sujar meu nome e minha imagem. Tô saindo fora, pulando do barco num bote salva-vidas, enquanto há tempo, porque eu acredito que esse barco, esse navio vai afundar. Essa foi a mensagem direta, essa foi a ação da Michelle Bolsonaro. Como eu falo sempre para vocês aqui, precisamos ser behavioristas, precisamos entender as ações, os comportamentos, não as falas, porque as falas não nos servem, não nos ensinam, tá? E as ações da Michelle indicam para este caminho, mesmo que a fala dela não seja direta nesse sentido. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, mas eu acredito que a Michelle está se salvando aí, saindo fora de uma furada. E eu ainda acho que vai haver briga, ainda vão haver confrontos internos e externos a respeito do poder, do vácuo de poder e de liderança deixado por Bolsonaro, agora preso e debilitado. Entendam, nem sempre vão vir a público, tá? Mas os confrontos, para virem a público, eles já chegaram num nível internamente muito elevado, que não há mais sequer conversa, evidentemente, senão eles teriam conversado, não colocando tanta coisa a perder. E para Michelle também se proteger dessa forma, Flávio Bolsonaro já entrou no nível de fazer merda e fazer acordo que já passou de todos os limites. Ele está indo pro tudo ou nada. Ou seja, isso mostra que a família Bolsonaro está demasiadamente desesperada, ou que o Flávio está completamente ambicioso e com sede ao pote por essas eleições. De uma forma ou de outra, não é bom. Não é bom. Isso coloca ele sempre um pé atrás dentro dessas eleições. As eleições mais estranhas que talvez nós tenhamos tido nas últimas 2, 3 décadas aí no Brasil. Vamos observar, e tudo isso abre muito espaço para o Zema, tá? Eu acho que o Zema vai fazer novamente uma ótima campanha.
Acho que ele vai chegar mais longe do que vocês imaginam. Não tô falando aqui, batendo martelo, que ele vai pro segundo turno ou algo do tipo, não. Tô falando que ele vai fazer uma boa eleição e talvez ele seja determinante, porque ele vai carregar um número de votos no primeiro turno que pode definir o segundo turno.